Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No Evangelho, Jesus frustra os entusiasmados, descompromissados e alerta para a exigência de segui-lo. Ser cristão pede comportamento existencial e engajamento por um mundo melhor. Livro da Sabedoria. Qual é o homem que pode conhecer os desígnios de Deus? Ou quem pode imaginar o desígnio do Senhor? Na verdade, os pensamentos dos mortais são tímidos e nossas reflexões incertas, porque o corpo corruptível torna pesada a alma, e tenda de argila oprime a mente que pensa. Mal podemos conhecer o que há na terra, e com muito custo compreendemos o que está ao alcance de nossas mãos. Quem, portanto, investigará o que há nos céus? Acaso alguém teria conhecido o teu desígnio sem que lhe desses sabedoria e do alto lhe enviasse teu Santo Espírito? Só assim se tornaram retos os caminhos dos que estão na terra, e os homens aprenderam o que te agrada, e pela sabedoria foram salvos. Palavra do Senhor. Salmo 89. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal quando dizeis: voltai ao pó, filhos de Adão. Pois 1000 anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Eles passam como o sono da manhã, são iguais à erva verde pelos campos. De manhã ela floresce vicejante, mas à tarde é cortada e logo seca. Ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos. Até quando tardareis? Tende piedade e compaixão de vossos servos. Saciai-nos de manhã com vosso amor e exultaremos de alegria todo o dia. Que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza. Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Carta de São Paulo a Filemon. Caríssimo, eu, Paulo, velho como estou, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, faço-te um pedido em favor do meu filho, que fiz nascer para Cristo na prisão, Onésimo. Eu o estou mandando de volta para ti. Ele é como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de tê-lo comigo, a fim de que fosse teu representante para cuidar de mim nesta prisão, que eu devo ao Evangelho. Mas eu não quis fazer nada sem o teu parecer, para que a tua bondade não seja forçada, mas espontânea. Se ele te foi retirado por algum tempo, talvez seja para que o tenhas de volta para sempre. Já não como escravo, mas, muito mais do que isso, como um irmão querido, muitíssimo querido para mim, quanto mais ele o for para ti, tanto como pessoa humana, quanto como irmão no Senhor. Assim, se estás em comunhão de fé comigo, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Palavra do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro, que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. O Evangelho de Lucas, lido nestes domingos do tempo comum, dirige-se a uma comunidade formada majoritariamente por gentios, como membros prósperos que estão repensando dolorosamente suas iniciativas missionárias em um ambiente hostil. O trecho selecionado para a liturgia deste dia apresenta a realidade desafiadora do seguimento de Jesus. Jesus se encontra diante de uma multidão que o seguia. Provavelmente, alguns estavam entusiasmados, achando que Jesus seria um líder pop, como algumas pessoas hoje se sentem. Ele, porém, logo os adverte de que, para segui-lo, a pessoa não pode colocar os próprios interesses em primeiro lugar. Pai, mãe, esposa, filhos, parentes, bens. Um discípulo de Jesus deve ser capaz de desprender-se de tudo isso e priorizar a missão de anunciar o Evangelho. Tal opção de vida significa tomar a cruz, o caminho de Jesus, e segui-lo, imitando-o no amor a Deus e à humanidade. Em seguida, Jesus cita 2 exemplos de prudência e discernimento. O primeiro é o de alguém que quer construir uma torre e, para isso, deve sentar-se antes de iniciar a construção, a fim de calcular os gastos. O segundo exemplo é o de um rei que vai guerrear contra outro reino e, antes de partir, deve planejar as estratégias para saber se a quantidade de homens será suficiente para o embate. Ambos os casos ensinam o mesmo. Quem empreende um projeto importante de maneira temerária corre o risco do fracasso se não examinar antes os meios e as forças para alcançar o objetivo final. Do mesmo modo, qualquer um que decida seguir Jesus não poderá ser seu discípulo se antes de partir não planejar suas condições de renunciar a tudo que tem para, de modo livre e radical, tomar a cruz do desapego, a cruz da doação da vida pelos outros. Jesus nos convida, por meio desse Evangelho, a sentar e refletir. Aonde queremos chegar com o seguimento de Jesus?
O que queremos com esse caminho de vida? Quais forças estamos somando em prol do anúncio do Evangelho? Oremos. Bom Deus, amar como Tu amas tem a ver com desapego de tudo. Afinal, não somos donos de nada. Como discípulos de Jesus, somos chamados a ser apenas servidores da vida de todas as criaturas. Dá-nos a verdadeira sabedoria em segui-lo. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.